Salve, salve, meus queridos alunos! Estamos de volta aí com mais uma super videoaula aí para a nossa playlist de dicas matemáticas. E hoje o nosso tema é condição de alinhamento de três pontos e equação da reta. Então a gente vai estar vendo hoje uma super dica aí para a gente estar resolvendo esses problemas aí de uma forma mais rápida. Na realidade é um bizu aí para a gente estar resolvendo esses problemas. Tá? Então, sem perda de tempo, vamos lá à situação que nós vamos aprender na videoaula de hoje. No estudo da geometria analítica, estudamos os conteúdos de condição de alinhamento de três pontos e equação da reta. Mostraremos agora uma dica para você verificar rapidamente se três pontos estão alinhados e também determinar a equação da reta de forma mais rápida. A condição de alinhamento de três pontos é para que dados três pontos A, B e C, como são mostrados aqui. Então, para que esses pontos estejam alinhados, basta que o determinante da matriz de baixo seja igual a zero. Então, você monta aqui uma matriz com as coordenadas dos pontos x1, y1, x2, y2, x3, y3 e a última coluna você coloca aqui todo igual a 1. Tá? Aí você calcula o determinante dessa matriz. Se o determinante dessa matriz for igual a zero, concluímos que os pontos A, B e C estão alinhados. Essa aí é a definição formal. Então vamos resolver essa questão aqui, o exemplo 1. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Então, aplicando a definição que a gente acabou de ver, a solução ficaria assim. Então, solução. A gente vai montar aqui uma matriz D. Que é essa matriz? Menos 3, 5, 1 e 1, 3 e menos 1. E a última coluna você vai colocar toda igual a 1. Então, essa aqui é a matriz D. Agora, nós vamos calcular o determinante dessa matriz. Eu vou utilizar aqui a regra de Sarros, tá bom? Para calcular aí o determinante dessa matriz. Então, eu tenho aqui menos 3, 1, 3, 5, 1, menos 1, 1, 1 e 1. E aqui na frente eu vou repetir as duas primeiras colunas. Menos 3, 1, 3, 5, 1 e menos 1. Então, vamos aí ao cálculo do determinante. Determinante da matriz D é igual. Multiplicando aqui. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Aqui eu vou ter 5 vezes 1 dá 5, vezes 3 dá 15. Aqui, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Agora vamos fazer assim, nesse sentido. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 3 dá 3. Então, quando a gente faz nesse sentido agora, a gente coloca o sinal de menos. Menos 3. Aí aqui eu tenho menos 3 vezes 1 vezes menos 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Como é nesse sentido, dá menos 3. E por último aqui, 5 vezes 1 dá 5, vezes 1 dá 5. Como está fazendo nesse sentido, coloco menos 5. Então, o determinante aí da matriz D é igual. Aqui eu tenho menos 5 menos 3 dá menos 8, menos 8 menos 3 dá menos 11, menos 11 menos 1 dá menos 12, menos 12 menos 3, eu tenho aqui menos 15, mais 15. Então, eu vou concluir que o determinante da matriz D é igual a 0. Logo, os pontos A, B e C estão alinhados.
Então, para verificar se os 3 pontos estão alinhados, você vai utilizar essa regra aí, tá bom? Bom, então agora vamos resolver a mesma questão utilizando aí a dica, né? A dica de hoje. Então, pessoal, olha só, agora nós vamos resolver aí a questão utilizando aí a nossa dica do dia. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Então, a gente vai resolver agora usando aí nossa dica, o nosso bizu, tá bom? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Solução da questão. Eu vou escrever as coordenadas dos 3 pontos. Menos 3, 5. O outro, 1 e 1. O outro, 3, menos 1. Aí, logo após, eu vou reescrever a primeira linha aqui embaixo. Menos 3 e 5. Menos 3 e 5. Agora eu vou multiplicando. Menos 3 vezes 1, menos 3. 1 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes 5 dá mais 15. Bom, agora eu vou fazendo nesse sentido, não posso esquecer do sinal de menos. Então, 5 vezes 1 dá 5, como eu estou fazendo nesse sentido aqui, menos 5. Menos 1 vezes 3 dá 3. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. Bom, pessoal, então a gente vai ver quanto é que dá aqui agora essa soma, né? Menos 3 dá menos 6. Menos 6 menos 5 dá menos 11. Menos 11 menos 1 dá menos 12. Menos 12 menos 3 eu tenho aí que dá menos 15. Aí eu tenho aqui mais 15 e o resultado dessa conta dá 0. Então a gente verifica rapidamente que os 3 pontos, os pontos A, B e C, estão alinhados. O exemplo 2 eu tenho: determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Então, a solução dessa questão pode ser realizada da seguinte forma. Primeiro, eu vou calcular aqui o coeficiente angular, que é calculado por ΔY dividido por ΔX. Então, vamos lá. ΔY é o y do ponto B menos o y do ponto A. E o ΔX é o x do ponto B menos x do ponto A. Então, isso implica que eu vou ter aqui o coeficiente angular vai ser igual. Quem é o y do ponto B? 2. Substituindo aqui, eu tenho 2. Quem é o y do ponto A? Menos 2. Então, o menos do 2 com o menos daqui vai ficar mais 2. E embaixo eu tenho x de B, que é 5, menos o x do ponto A, que é menos 1. Com o menos daqui vai ficar mais 1. 2 mais 2 é igual a 4 e 5 mais 1 é igual a 6. Simplificando isso aqui por 2, eu vou ter 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu tenho aqui que o coeficiente angular da reta que eu estou procurando é 2/3. Em seguida, eu vou fazer utilizando a equação da reta. Y menos y do ponto, a regrazinha, igual ao coeficiente angular que multiplica x menos o x do ponto. Aí eu posso escolher aqui ou o ponto A ou o ponto B para resolver aí essa questão. Eu vou utilizar aí o ponto A, tá bom? O x vai ser menos 1 e o y será menos 2. Então, ficará da seguinte forma: y menos, quem é o y do ponto, menos 2. Então, o menos do 2 com o menos daqui vai ficar mais 2. É igual o coeficiente angular 2/3, que multiplica x menos. Quem é o x do ponto? Que eu escolhi, menos 1. Menos 1 com menos daqui, mais 1. Aí aqui eu vou multiplicar, ó. 3 vezes y, 3y, 3 vezes 2 dá 6, que é igual a 2, que multiplica x mais 1. Aí eu vou ter aqui
3y mais 6 é igual. 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 1 mais 2. Organizando a equação da reta, eu tenho que menos 2x mais 3y, o 2 está positivo e negativo, 6 menos 2, 4. Então, tem mais 4 igual a 0. E aqui eu tenho a equação da reta. Tá? Eu vou reescrever ela aqui. Ela vai ficar menos 2x mais 3y mais 4 igual a 0. Então, essa aqui é a equação da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e menos 2, e B, 5 e 2. Então, você percebe aí que é bem simples utilizando aí essas duas definições. Você consegue calcular aí a equação da reta de forma bem prática. Tá, agora vamos resolver a mesma questão utilizando aí um bizu, né? Uma dica aí do nosso canal. Determine a equação da reta que passa pelos pontos. Tá? A mesma questão, agora vamos resolver utilizando aí aquele princípiozinho. Então, solução. Então, esse tipo de questão aqui nós vamos resolver da seguinte forma. Vamos escrever os pontos. Menos 1 e menos 2. O outro, 5 e 2. Na terceira linha, a gente vai colocar x e y. E vamos repetir a primeira linha aqui embaixo. Menos 1 e menos 2. Vamos multiplicar. Menos 1 vezes 2, menos 2. 5 vezes y, mais 5y. X vezes menos 2, menos 2x. Agora, coloco o sinal de menos, que vamos começar a fazer nesse lado. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Com menos daqui, mais 10. Menos 2 vezes x, eu tenho 2x. Menos y vezes menos 1 dá menos y. Com menos daqui, mais y. Então, isso aqui é igual a 0. Então, eu tenho menos 2x menos 2x menos 4x. 5y mais 1y, eu tenho 6y. 10 menos 2, 8, igual a 0. Então, eu posso dividir tudo por 2, a equação todinha por 2. 2, simplificando ela, 2. Menos 4 por 2 dá menos 2, fica menos 2x, mais 3y, mais 4 igual a 0. Então, igual a 0 aí. Então, observe que eu consigo rapidinho determinar aí a equação da reta de outra forma. Bem mais simples. Então, verifica aí que a resposta é igual. Menos 2x mais 3y mais 4 igual a 0. Então, utilizando aí um bizu. Então, pessoal, agora vamos resolver uma outra situação problemática aí relacionado com pontos, né? Pontos aí para verificar se os pontos estão alinhados, formar reta, essas coisas. Então, é aquele tipo de questão, como você está vendo, função afim, em que ele pede para você determinar a função, sendo que ele deu aqui o f de 1 igual a 5 e o f de menos 3 igual a menos 7. Então, vamos à solução. Então, fica da seguinte forma. Eu tenho aqui que a função ela é da forma f de x igual a ax mais b. Então, vamos calcular aqui. F de 1 é igual. Onde tiver o x, eu vou pôr o 1. Então, fica a vezes 1 mais b. Então, eu tenho a vezes 1 dá a. Mais b é igual. Quem é f de 1? F de 1 ele diz que é 5. Então, eu concluo aqui que a mais b é igual a 5. O outro, f de menos 3 é igual, onde tiver o x, agora eu vou colocar o menos 3. Então, fica a que multiplica menos 3 mais b. Menos 3 vezes a, menos 3a. Mais b é igual.
Quem é f de menos 3? F de menos 3 é menos 7. Então, eu tenho aqui a minha outra equação. Tem um sistema formado por duas equações. Então, aqui eu vou chamar de equação 1 e aqui eu vou chamar de equação 2. Então, de 1 e 2 temos. Vamos montar aqui o sistema. A mais B é igual a 5 e o outro menos 3A mais B é igual a menos 7. Então, vou utilizar aqui para resolver esse sistema o método da soma, né? O método da soma. Eu vou multiplicar essa equação de cima por menos 1. Então, gente, eu tenho agora, multiplicando agora a primeira equação por menos 1. Menos 1 vezes A, vou ter menos A. Menos 1 vezes B, menos B, igual. Então, aqui eu tenho menos 5. Embaixo eu vou repetir. Menos 3A mais B igual a menos 7. Agora, somando as duas equações, nós temos menos A menos 3A menos 4A. Eliminando um B com B, menos B com mais B, então isso aqui vai ser igual a menos 5 menos 7 menos 12. Então, eu tenho que A igual menos 12 dividido por menos 4. Então, o valor do A é igual a 3. Agora, para determinar o valor do B, eu pego aqui, por exemplo, a primeira equação, A mais B igual a 5. A mais B é igual a 5. Então, o B vai ser igual a 5 menos 3, o B vai ser igual a 2. Então, determinamos o valor do A e do B. Então, como a função é da forma f de x igual a x mais b, temos que, nós vamos escrever a função, ela vai ser f de x igual, o valor do A é 3, então fica 3x mais o valor do B, que é 2. Então, essa aqui é a função procurada na questão. Certo? Então, é uma maneira de resolver esse tipo de questão. Uma questão bem clássica aí do assunto de função afim. Agora, nós vamos resolver a mesma questão utilizando aí a nossa dica. Tá bom? A questão é essa daí, a mesma. Então, vamos resolvê-la agora. Então, observem que f de 1 é igual a 5 e f de menos 3 é igual a 7. Então, eu tenho os pontos 1 e 5, o 1 para o x e o 5 para o y, e tenho outro ponto que é menos 3 e menos 7. Então, eu vou pegar os pontos e escrever aqui. 1 e 5. Então, em seguida, eu tenho menos 3 e menos 7. E aqui embaixo eu vou colocar x e y. E repetir a primeira linha aqui. 1 e 5. Então, multiplicando. 1 vezes menos 7, menos 7. Menos 3 vezes y, menos 3y. X vezes 5, mais 5x. Então, vou colocar logo o sinal de menos. Eu vou começar a fazer nesse sentido aqui, ó. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Com o menos daqui, mais 15. Menos 7 vezes x dá menos 7x. Com o menos daqui, mais 7x. Menos y vezes 1, y. Isso aqui é igual a 0. Então, ao isolar agora o y no primeiro membro, eu tenho menos 3y menos 1y menos 4y igual, agora o x, menos 5x mais 7x, eu tenho 12x no primeiro membro. Quando eu passo para o segundo membro, vai ficar menos 12x. Então, somando os termos dependentes 15 menos 7, eu tenho 8 no primeiro membro. Passando para o segundo membro, eu tenho menos 8. Então, o 4 está multiplicando aqui e vai passar para o outro lado dividindo. Então, y vai ser menos 12 sobre menos 4, x menos 8 sobre menos 4.
Então, y vai ser igual a menos 12 dividido por menos 4 é igual a 3x. Menos 8 dividido por menos 4 é igual a mais 2. Então, eu posso deixar dessa forma ou trocar o y por f de x. Então, fica f de x igual a 3x mais 2. Então, essa é a função procurada. Então, de uma forma bem simples, você consegue aí determinar a função. Tá? Observa aí no exemplo, f de x igual a 3x mais 2. Então, você encontra aí o mesmo resultado fazendo aí menos cálculos, né? Então, uma dica aí do nosso canal para você. Temos mais um exemplo aqui, o exemplo 4, que trata outro caso bem típico, né? Ele dá aqui o gráfico de uma função do primeiro grau e pede para você determinar a função, né? A função que formou esse gráfico aí. Então, nós temos aqui que é uma reta, então ele é da forma f de x igual a x mais b. Então, vamos separar os pontos aqui. Ponto P, as coordenadas dele são menos 1 e 3. E o ponto Q, as coordenadas são 1 e 1. Então, da mesma forma, escrevendo os pontos, menos 1 e 3, 1 e 1, x, y, e repetir na primeira linha embaixo, menos 1 e 3. Logo aqui nós temos menos 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes y, eu tenho y. X vezes 3, eu tenho 3x. Menos 3 vezes 1 dá 3, menos 1 vezes x dá x, menos y vezes menos 1 dá menos y. Com menos daqui, mais y. Igual a 0. Então, agora, y mais y, 2y. 3x menos 1x mais 2x. Menos 3 menos 1 menos 4. Igual a 0. Então, essa daí é a equação que gera essa reta aqui. 2y mais 2x menos 4. Então, se eu quiser aqui organizar ela aqui mais um pouquinho para ficar dessa forma aqui, ó, eu vou ter que 2y é igual a menos 2x mais 4. Então, y vai ser igual a menos 2x, vou dividir por 2, que é esse 2 aqui, mais 4 sobre 2. Então, y é igual a menos 2x dividido por 2 dá menos x. 4 dividido por 2, mais 2. Então, galera, se você assistiu o vídeo, gostou aí dessa super dica colocada aí pelo nosso canal, deixe seu comentário na aula. Se você tiver alguma dúvida de algum passo que foi feito aqui no vídeo, você pode deixar aí sua dúvida que a gente vai estar respondendo aí para vocês. Clique abaixo aí no símbolo de gostei para dar uma força aí para o nosso canal. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e não esqueça, ative o sinozinho aqui do lado para ativar as notificações aí para ficar por dentro das novidades colocadas aí no nosso canal. Tá, pessoal? Um forte abraço aí e até a nossa próxima videoaula.